Boa tarde. É, o tema que eu vou tratar faz parte da pesquisa de pós-doutorado. Eu sou da área de filosofia da ciência, filosofia e história da ciência, epistemologia, mas eu dou aula na PUC de filosofia medieval. Houve ciência na Idade Média, mas faz parte da minha pesquisa com o professor Antônio Augusto sobre o século XIX, final do século XIX, que são as grandes discussões dos físicos, filósofos. E eu escolhi o Duhem, que eu inclusive estou traduzindo o Théorie Physique do Pierre Duhem, porque Duhem é uma personalidade das mais interessantes, porque além de físico e matemático, ele era também historiador da ciência, um dos pioneiros no estudo das ideias cosmológicas, e foi o cara que praticamente descobriu e abriu de novo, ou talvez tenha inaugurado o estudo histórico da ciência medieval. Por exemplo, uma das teses principais dele é que a ciência moderna, ou pelo menos as bases da ciência moderna, nascem, por exemplo, no século XIV. Né? Mas não é disso que eu vou falar, mas na concepção dele de física. Porque essa concepção ela traz em si uma limitação radical das pretensões epistêmicas da física. Eu vou me basear principalmente no Théorie Physique e vou entrar logo no assunto sem fazer maiores esclarecimentos biográficos e tudo. Depois há um grande material aí na internet sobre Duhem, dá para olhar isso depois. Segundo Duhem, alguns consideram que o objetivo de uma teoria física é fornecer uma explicação de um determinado conjunto de leis experimentalmente estabelecidas, que ele vai chamar de leis experimentais. São as leis fenomenológicas, essas que a gente observa no cotidiano. Para outros, contudo, uma teoria física seria um sistema abstrato com o objetivo de sumarizar e classificar logicamente um conjunto determinado de leis experimentalmente estabelecidas sem a pretensão de explicar essas leis. Para os que defendem a primeira posição, uma explicação deve dar conta não somente do comportamento observável dos corpos, mas também fornecer uma explicação das causas últimas dos mesmos. Em outras palavras, a teoria física deveria ser capaz de fornecer não somente uma estrutura de proposições matemáticas adequada ao comportamento observável dos corpos, mas também e principalmente uma explanação acerca da natureza última de cada fenômeno estudado. A teoria física, então, teria um forte compromisso metafísico de elucidação das causas últimas dos fenômenos. Entretanto, as leis observáveis, diz Duhem, não nos põem em contato com uma suposta estrutura não aparente escondida sob as aparências sensíveis. Para que uma pesquisa física possa alcançar os objetivos acima assinalados, seria necessário pressupor de antemão que realmente há tal estrutura escondida sob as aparências sensíveis e qual sua natureza, pois a mera aparência sensível não fornece tais informações. Com tal movimento, segundo Duhem, a teoria física se move para o terreno próprio da metafísica. Ora, se a teoria física almeja ser uma explicação causal da natureza última das leis observacionais, ou seja, do comportamento observável dos corpos fornecido pelas aparências sensíveis, então a teoria física não será uma disciplina autônoma. Ela estará subordinada à metafísica. E uma vez subordinada à metafísica, aí vem o mal. Ela estará submetida às intermináveis querelas das escolas filosóficas. As diferenças teóricas acerca da natureza de qualquer fenômeno físico estudado levariam então a discussões filosóficas e metafísicas que dividiriam radicalmente os cientistas interessados numa teoria física. Ora, Duhem rejeita a ideia de que o objetivo da teoria física seja determinar a natureza última dos fenômenos fornecidos pelas aparências sensíveis, pelos motivos acima assinalados, e defende a segunda tese segundo a qual o objetivo da teoria física, enquanto disciplina autônoma, não é o de determinar a natureza verdadeira dos objetos, que isso é
problema da metafísica, e sim de salvar o fenômeno. Ou seja, fornecer proposições matemáticas que representem adequadamente o comportamento manifesto e observável das magnitudes físicas e coordenar logicamente as equações assim resultantes em um sistema coeso em que diversas leis possam ser deduzidas de um conjunto menor de leis mais gerais e mais fundamentais. Nas palavras do próprio Duhem, cito, uma teoria física não é uma explicação. É um sistema de proposições matemáticas, deduzido de um pequeno número de princípios, cujo objetivo é representar de forma tão simples, completa e exata quanto possível uma série de leis experimentais. Fim de citação. Assim, a teoria física não tomará parte em tentativas de explicação dos fenômenos, ou seja, de determinação da natureza dos mesmos. Será uma empresa autônoma, independente de bases metafísicas. Essa independência vai valer para os dois lados. Nenhum conhecimento metafísico poderá, por sua vez, ser deduzido de leis observacionais, que expressam o comportamento manifesto dos corpos, pois, classificando um grupo de leis experimentais, a teoria física não nos ensina absolutamente nada sobre o fundamento para essas leis e a natureza dos fenômenos que elas governam. Contudo, uma vez que a pesquisa teórica da física foi deslocada da postulação e discussão acerca das naturezas para a formulação de proposições matemáticas, é necessário questionar qual seria então o critério para a aceitação das teorias. O critério, a pedra de toque da teoria, estaria na concordância de suas predições, deduzidas das leis descritas em termos matemáticos, com os fatos experimentais. E esses sucessos preditivos, em conjunto com a estrutura lógico-matemática descritiva da qual foram deduzidos, é que seriam passados à frente, ainda que a teoria metafísica acerca da natureza última dos fenômenos, acoplada a eles, fosse abandonada e substituída por outra. Uma vez adotada a representação matemática descritiva, estariam afastadas assim as querelas de ordem metafísica que surgem da tentativa de descobrir ou postular a natureza última dos fenômenos. Discussões filosóficas acerca da natureza do movimento, atualização de potencialidades ou simples locomoção no espaço geométrico ideal, ou a realidade das forças newtonianas, por exemplo, estariam definitivamente afastadas do escopo da teoria física. Não obstante, segundo Duhem, a teoria física também almeja ser uma classificação natural das leis observacionais. Aí ele faz uma analogia. Analogamente a um zoólogo que nota semelhanças e diferenças entre animais e as assinala, criando um amplo quadro onde agrupa famílias, espécies e traça analogias entre os diversos grupos, o físico também nota semelhanças entre as diversas equações que descrevem os comportamentos das magnitudes físicas e estabelece uma ordem na qual diversas leis são deduzidas de algumas poucas leis mais gerais e mais fundamentais. A classificação natural assim atingida será uma descrição acurada das relações entre esses corpos. E, da mesma forma que um zoólogo pode se enganar ao tentar explicar as causas das relações que ele estabeleceu, empiricamente, apelando a Lamarck ou a Darwin, por exemplo, sem, contudo, poder negar a existência das mesmas, também o físico pode se enganar acerca da natureza última dos fenômenos, sem, com isso, negar as acuradas representações matemáticas de seu comportamento observável. Com o fim de evitar mal-entendidos, Duhem propõe esclarecer melhor a sua posição através de um pequeno experimento de pensamento. Cito: imaginemos que nós venhamos a ter um profundo e detalhado conhecimento metafísico da essência das coisas materiais. As leis físicas que se seguem dessa essência apareceriam para nós em uma ordem ou subordinação a qual resulta diretamente das suas naturezas. É certo que uma completa explicação metafísica da natureza das coisas materiais nos forneceria a melhor das teorias físicas. Mas sejamos cuidadosos em notar que, mesmo quando nós tivéssemos conhecimento dessa teoria física, uma reprodução da ordem metafísica, nós ainda estaríamos livres, logicamente, para adotar outra, para conectar as leis numa ordem diferente, para aceitar outro modo de representação do fenômeno físico. Sem dúvida, não seria razoável rejeitar a primeira teoria, uma vez que é a melhor. Nós estaríamos transgredindo a lei que nos diz que devemos escolher aquilo que é melhor, mas nós não violaríamos nenhum princípio de lógica. Fim de citação.
Aliás, continua, aliás. Não cometeríamos um absurdo. Uma classificação de fato não é um julgamento. Ela pode ser conveniente ou inconveniente, boa ou má. Ela não pode ser verdadeira ou falsa. Agora sim, fim de citação. A classificação das leis observacionais não tem um caráter definitivo, pois sempre é possível encontrar novas relações e leis mais fundamentais e abrangentes para dar conta dos fenômenos observacionais. E diversas classificações poderão ser compatíveis com os dados. Embora não se pode negar a realidade do quadro de relações de subordinação e dedução de um determinado conjunto de proposições matemáticas fornecido por uma determinada teoria física, classificações diferentes fornecidas por teorias diversas podem ser também adequadas e compatíveis com os dados observacionais. Por outro lado, o processo de classificação serve também a um propósito prático de economia do pensamento, né? Um conjunto imenso de leis, ainda que válidas em seu âmbito restrito, totalmente desligadas umas das outras, seria um grave empecilho para o conhecimento e para o uso dos homens na vida cotidiana. Um conjunto grande de leis conectadas dedutivamente a um conjunto menor e mais fundamental satisfaz a um anseio natural de ordem e a uma necessidade pragmática. Todavia, alguns dirão que tal concepção é demasiadamente modesta e que está em contradição com a mais forte motivação teórica dos físicos, a qual sempre foi a de conhecer a verdade sobre o mundo, né? Duane responde que não se devem confundir as concepções e as motivações dos cientistas com a verdadeira natureza da ciência. Um perquiridor honesto pode estar totalmente enganado acerca da real natureza e dos fins de seu empreendimento e obcecado por uma miragem ou uma ilusão que, não obstante, lhe dá impulso e motivação para seguir em frente em suas pesquisas. Uma citaçãozinha dele. Cito: frequentemente, a ilusão inflama as atividades humanas mais que o claro entendimento do objetivo perseguido. É isto uma razão para confundir ilusão com verdade? Descobertas geográficas admiráveis foram feitas por aventureiros buscando a terra do ouro. Isso significa que os nossos mapas devem incluir Eldorado? Fim de citação. Duhem afirmava que a sua posição já tivera defensores ilustres e insuspeitos ao longo da história da ciência e identificava sua origem na astronomia grega, que tradicionalmente usava hipóteses matemáticas cujo objetivo era somente de salvar os fenômenos, ou seja, criar descrições matemáticas dos movimentos observáveis dos astros, que possibilitassem predições acuradas, mas que não pretendiam ser explicações acerca da natureza dos mesmos. O sábio francês fornece diversos exemplos de cientistas e filósofos que historicamente adotaram um ponto de vista semelhante ao dele. Dentre os citados, os mais importantes são Arquimedes, Próculo de Diadocos, Ptolomeu, Tomás de Aquino, Osiander, o cara que fez o prefácio do Copérnico, Roberto Bellarmino, Christian Huygens, Ampère, Fresnel, Fourier. A despeito dessa respeitável árvore genealógica, Duhem foi alvo de acusações de ceticismo, vindas geralmente do ambiente católico romano, que o próprio francês, ao contrário de Hume, morreu com bastante medo do inferno, né? Católico ele, né? Devoto fiel, piedoso e sincero, frequentava com assiduidade, né? Quer dizer, a crítica veio dos seus confrades. Sua resposta a tais críticos se baseava na ideia de que o ceticismo surgia de uma confusão das esferas. E, deixa eu só pular um monte de coisinha aqui que eu não vou falar. Que ele confundia os âmbitos das diversas disciplinas intelectuais. Era pelo fato de buscar respostas acerca da natureza última dos fenômenos, através de um método empírico, usando assim uma ferramenta inadequada para tal fim, que surgiam os resultados decepcionantes que davam aso à desconfiança epistemológica e ao ceticismo. Segundo Duhem, cito: nada é mais favorável ao ceticismo do que misturar os domínios das mais variadas ciências. Fim de citação. Não, continua a citação. Esse meu aparelho aqui é uma coisa. Contrariamente, nada é mais eficiente contra essa tendência ao embaçamento do que a exata definição dos diversos métodos e a precisa demarcação do campo de que cada um deles deve explorar. Agora sim, fim de citação. Assim, o que os seus acusadores viam como uma proposta cética era, para o físico e filósofo francês, uma medida contra o ceticismo. Não poderia haver discordância teórica maior. O que parecia ser uma doença era, na verdade, um antídoto para ela.
A ciência moderna, quando aplica ao mundo sublunar, essa é uma tese central do Duhem, que a ciência moderna aplica ao mundo sublunar o método matemático utilizado até então, principalmente na astronomia, e por ele pretende conhecer a natureza de seus objetos. Esse uso é o responsável pela confusão das esferas de conhecimento e pelo ceticismo que dela se segue naturalmente. A obra de Duhem é dedicada a mostrar a origem histórica desse erro e a de corrigi-lo, apontando os limites intrínsecos da física matemática. Mais uma vez, vou pular aqui até a página 10. Okay. Em suma, a teoria física não é capaz de afirmar a verdade de seus princípios fundamentais, bem como a de suas conclusões e predições. Seu caráter é sempre aproximativo, de maior ou menor adequação ao que é observado. A refutação de suas predições não a conduz à rejeição e ao abandono, assim como seu sucesso preditivo não permite uma afirmação categórica da sua verdade. Nem a eliminação das suas rivais constitui uma confirmação definitiva da teoria sobrevivente. Muitas outras hipóteses físicas de igual ou maior adequação podem um dia ser concebidas sem que sejam esgotadas todas as suas possibilidades. Sua função da teoria física é ser uma descrição matemática logicamente ordenada e empiricamente adequada do comportamento manifesto das magnitudes físicas, sem ambicionar ser uma teoria acerca da natureza última das coisas. Ora, os limites da teoria física apontados por Duhem têm como objetivo determinar o seu lugar adequado dentro da escala do saber humano. Se o sábio francês nega a ela qualquer pretensão de conhecimento da natureza das coisas, não é porque negue, como o positivista que tradicionalmente se viu nele, a possibilidade de um conhecimento que vá além do observável. Não é isso que ele diz. Ao contrário, como foi afirmado anteriormente, sua preocupação é evitar a confusão das esferas do saber que conduz fatalmente ao ceticismo. O físico não pode, sob pena de desviar-se daquilo que lhe permitem as virtudes intrínsecas de seu método, tentar determinar a natureza última daquilo que observa e sobre o qual construirá sua teoria. Contudo, isso não significa que tal conhecimento esteja vetado a todo e qualquer pesquisador. Não é o caso. A quem então caberá a essa tarefa de conhecer a natureza última do mundo físico? Duhem responde, cito, a esses princípios da física, podemos e devemos fazê-los corresponder a proposições que afirmam certas propriedades reais dos corpos? A lei da inércia, por exemplo, devemos fazer corresponder à afirmação de que há em cada corpo em movimento uma certa realidade, um ímpetus, dotado de tais e tais características? Essas proposições se aplicam ou não aos seres dotados de livre-arbítrio? Esses são problemas que o método físico é incapaz de solucionar, e ele os deixa para a livre discussão dos metafísicos. Fim de citação. O trecho acima citado pertence a uma carta enviada em resposta a uma questão proposta pelo filósofo neotomista e frade dominicano Reginald Garrigou-Lagrange, em 1913, e dá ensejo a questões importantes. A resposta é significativa porque tem como objeto justamente as possíveis implicações filosóficas, metafísicas e teológicas do princípio de inércia. Do princípio de inércia, né? E mais especificamente da conservação da energia e tal. Na carta, o físico francês reitera doutrinas básicas de sua filosofia da física, como aquela que declara não haver interferência possível entre metafísica e a física, disciplinas distintas e autônomas em seus respectivos objetos e metodologia. Todavia, a questão da natureza última dos fenômenos observáveis já havia sido discutida por Duhem, com mais detalhe e mais profundidade, em um artigo chamado Physique des Croyants, publicado em 1905. Lá, o sábio francês discute quais relações podem existir entre a esfera própria da física e aquela da cosmologia. Acerca do âmbito próprio de cada um desses estudiosos do mundo físico, Duhem assevera, cito, assim, o físico afirma que a ordem na qual ele arranja os símbolos matemáticos a fim de constituir uma teoria física
é um reflexo cada vez mais claro de uma ordem ontológica de acordo com a qual as coisas inanimadas são classificadas. Qual natureza dessa ordem cuja existência ele afirma? Através de qual tipo de afinidades as essências dos objetos sob observação se aproximam umas das outras? Estas são questões que não são permitidas a ele responder, ao físico. Ao afirmar que a teoria física tende a uma classificação natural em conformidade com a ordem na qual as realidades do mundo físico estão arranjadas, ele já excedeu os limites do domínio no qual seus métodos podem legitimamente ser exercidos. Por razões fortes, esse método não pode descobrir a natureza dessa ordem ou dizer o que ela é. Precisar a natureza dessa ordem, de forma exata, é definir uma cosmologia. Esse é o termo que ele usa para o estudioso que vai tratar da natureza das coisas. Expô-la aos nossos olhos é expor um sistema cosmológico. Em ambos os casos, é realizar um trabalho que não pertence essencialmente ao físico, mas ao metafísico. Fim de citação. O trecho é singularmente claro e revelador. Duen aponta aí para um abuso da parte do físico que, não obstante, é necessário para a própria sobrevivência da atividade científica. O físico não pode mais do que coordenar logicamente equações que descrevem adequadamente o comportamento manifesto das magnitudes físicas, sem pretender jamais com isso fornecer uma teoria sobre a natureza das coisas. No entanto, ele almeja que essa descrição matemática tenha real ligação com aquilo que se dá no mundo, ou seja, ele pretende que a coordenação lógica dessas equações reflita cada vez melhor uma estrutura subjacente ao real enquanto tal. Se as coisas têm ou não em si mesmas algum tipo de ímpetos como propriedade essencial de sua natureza, o físico não sabe, mas ele sabe, ou pretende saber, que as coisas se comportam como se tivessem essa propriedade e que suas equações descrevem cada vez melhor o seu comportamento. Ora, isso já é ir além do que se pode alcançar com o método da física matemática. Implicitamente, o físico afirma que suas teorias se aproximam sempre mais de uma classificação final que refletiria a estrutura ontológica do mundo, pelo menos essa estrutura matemática. Esse postulado é de ordem metafísica, mas é indispensável ao exercício da ciência empírica. Ao físico é permitido seu uso desde que ele se mantenha dentro de sua esfera própria de investigação. Se o cientista busca estender esse postulado para afirmar que suas teorias podem conhecer a natureza de seus objetos de estudo, então ele terá ultrapassado seus limites justos e entrado numa seara que pertence ao cosmólogo ou metafísico. Ele vai chamar de cosmólogo ou metafísico. Nesses 5 minutos que me restam, eu vou só esclarecendo um ponto. O Duen, a classificação que ele faz entre cosmólogo e físico, ela tem uma ligação com a classificação clássica da antiguidade entre o físico e o astrônomo. Ao astrônomo era dado somente na antiguidade, também até a Idade Média, vocês podem constatar isso, por exemplo, nos comentários de Tomás de Aquino às obras de Aristóteles. Ao astrônomo era facultado somente fazer uma descrição matemática daquilo que era observável. Então você observava os planetas se moverem numa determinada velocidade, numa determinada trajetória, e você fazia uma descrição matemática disso. Para isso você poderia usar, por exemplo, órbitas circulares, ou poderia colocar órbitas excêntricas, epiciclos, porque você não tinha acesso ao real movimento desses corpos. Entretanto, ao físico era dado exatamente dizer qual era a natureza própria dos astros. Por exemplo, se você vai pegar a cosmologia medieval e a cosmologia aristotélico-ptolomaica, você vai ver órbitas concêntricas, né? Em torno de quem? Da Terra, lá. Então, ao físico, por razões físicas, por razões, por exemplo, da perfeição do movimento circular, ele poderia dizer qual era a natureza última dos corpos. Entretanto, o astrônomo não poderia fazer isso. O máximo que ele pode fazer é fazer uma construção matemática, como é, aliás, o que o Copérnico faz e o Osiander
diz que Copérnico faz no livro dele, do De Revolutionibus, mas ele não é capaz de dizer a natureza desses corpos. O Duhem vai pegar essa ideia e vai transportar para a física moderna, porque ele vai dizer que a física moderna é nada mais nada menos do que a aplicação desses métodos físico-matemáticos que eram dados ao astrônomo ao mundo sublunar. Então, quando você faz isso, você traz também os limites próprios daquele método. Então, quando eles trazem para o mundo sublunar, né, para o nosso mundo do cotidiano, esses métodos que eram próprios da astronomia grega, a física, a matemática, você traz com eles esses próprios limites. Então, ele quer mostrar que, mesmo quando o nosso físico hoje pretende conhecer a natureza das coisas, ele, na verdade, ele ainda é como o antigo astrônomo, que só conhece, na verdade, só pode fazer uma descrição matemática do comportamento observado das coisas, né? Seria isso.